Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai abordar como que o futebol ele se relaciona com a sociedade brasileira, buscando entender se o futebol realmente explica o Brasil. Mais que um esporte, o futebol está ligado à cultura do nosso país e se relaciona com a nossa história, identidade, desigualdades sociais e diferentes formas de representação. Ele se tornou um símbolo nacional, mas trouxe questões como a diferença de raça, classe e gênero presentes na nossa sociedade. E para poder desenvolver essa reflexão, foram realizadas entrevistas com a seguinte pergunta: o futebol, ele explica o Brasil? A partir das respostas, nós vamos analisar diferentes opiniões e compreender como o esporte influencia e é influenciado na sociedade brasileira. Fiquem com o vídeo! Na sua opinião, o futebol explica o Brasil? Explica sim. Se você vê como o brasileiro enxerga a política, por exemplo, do mesmo jeito como ele enxerga o futebol. Tem o dele, todo mundo é contra ele, por exemplo. Se você é torcedor do Corinthians, tudo que seu time faz está certo, tudo que os outros times fazem está errado. Se você colocar isso na divisão que a gente tem, Lula e Bolsonaro, a pessoa não analisa se o que o político está fazendo está certo ou está errado. É o político dela está sempre certo, nunca está errado. Qualquer problema, qualquer erro existe do outro lado, o outro lado do político está errado. Então, infelizmente, o futebol explica o Brasil, sim. Muito obrigada. De nada. Olá, tudo bem? Tudo bem, Qual que é seu nome? Maria. Maria, o futebol ele explica o Brasil? Minha opinião, em parte, sim. É um esporte que é inspiração para muitos jovens e adolescentes, né? Que têm grandes sonhos em crescer e se tornar um grande jogador de futebol, representar o Brasil aí numa Copa, né? Talvez, fora do Brasil. E é um sonho de cada adolescente, né? Cada jovem que está começando aí. E tem como inspiração aí grandes artistas como o Neymar, que começou do baixo, o Pelé, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho e outros grandes aí, né? Vini Júnior, que está aí nessa Copa, né? Começou agora fazendo gol. Mas também no Brasil tem outras formas, né? De artes também, como o Carnaval, que é uma festa esperada por milhões de pessoas aqui no Brasil. Também tem a festa junina, né? É no Nordeste. E vem pessoas também de outros países prestigiar, né, a cultura brasileira. Obrigada. Por nada. Na sua opinião, o futebol explica o Brasil? Então, na minha opinião, eu acho que explica sim, porque tem vários motivos, sabe? Querendo ou não, o futebol é, para muitas pessoas, inspiração, né? Para muitos, para mudar de vida. Como tem vários exemplos, como Pelé, Neymar, que saiu de periferias, pessoas humildes, né? E querendo ou não, foram para outro patamar, né? Ganharam dinheiro, foi jogar na Europa, e tem vários jogadores. E o futebol também ajuda muito a unir famílias. Querendo ou não, tem muitos parentes que às vezes não se dão bem, mas às vezes quando tem um jogo de Copa do Mundo, eles se unem e deixam as diferenças de lado um pouco para poder assistir os jogos e ter mais um momento juntos em família. Também o futebol não foi criado no Brasil, né? Ele veio do Brasil na época do finalzinho do século XIX, por um cara chamado Charles Miller, e ele trouxe o esporte, né, para o Brasil. E nessa época só pessoas da cor branca poderiam praticar o esporte. E aí, com o tempo, esse esporte foi ganhando forma, ganhando tamanho, né? A gente abraçou com as duas mãos
e chegou nas periferias, que onde outras pessoas de outros tons de pele também puderam praticar esse esporte, foi crescendo, e onde que a gente descobriu muitos dons, né, de pessoas que tinham vontade de praticar e se deram bem, cresceram na vida, saíram das periferias com esse esporte. O futebol explica o Brasil? Sim, sim, porque na minha opinião ele incentiva o futebol, né, em relação aos jovens, as crianças também incentiva muito, né, para eles não se envolverem no mundo da criminalidade, das drogas, né, e incentiva, né, eu acho muito bonito também os pais incentivarem os seus filhos, levarem para a escolinha, né, aquelas escolinhas de futebol, porque até porque a era da tecnologia hoje está muito avançada, né? Tira eles um pouco do foco, do celular, incentivando eles até uma carreira, né? Que nem tá aí o fenômeno, né? O Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho, tem vários jogadores, né, que eu creio que a família incentivou desde jovem, desde pequeno. E também tem até onde o meu irmão mora, tem um jogador que agora não me lembro o nome dele, ele até abriu um campo de futebol, incentivando os jovens, as crianças da periferia, para que eles não venham se envolver, né? Que nem eu disse agora, anteriormente, na vida do crime. Enfim, eu acredito que o futebol, ele incentiva muito no nosso país, né? Então, é sobre isso, né? Que as famílias vêm incentivar os seus filhos, os jovens, as crianças a, a seguir carreira, até no futebol, né? Isso faz muito bem para a geração de hoje, para a geração que nós vivemos nessa época de hoje, né? Pena. A gente tá assim, né, com os princípios assim de antigamente, né, que a era da tecnologia, volto a falar, tem separado muito os jovens, as crianças. E se os pais assim incentivam mesmo seus filhos a levar para um futebol, a levar para uma escolinha de futebol, a incentivar eles para eles saírem mais do foco das redes sociais, incentivar eles a uma carreira, né? Uma carreira, quem sabe, futuramente. E fora que também o futebol, ele ajuda muito, né? Na saúde, para não ficarem muito parados, tanto na saúde assim, física, como também na emocional, né? E assim, eu acredito que o futebol no nosso país incentiva muito, por quê? Porque os jovens, as crianças, elas estão muito conectadas, né, ao celular. E isso pode trazer, né, ansiedade, depressão para os jovens, para as crianças também, né? Então, eu acredito que o futebol, ele vai incentivar muito tanto na ajuda, né, emocional dos jovens, quanto também na física. Eu acredito que influencia muito, ajuda muito a nossa geração. Bom, após realizar as entrevistas, nós percebemos que o futebol ele tem uma relação muito forte com a identidade brasileira, mas ele não é capaz de explicar totalmente o Brasil sozinho. Bom, as respostas elas mostraram que o esporte ele representa aspectos importantes da sociedade brasileira, como a união entre as pessoas, a paixão coletiva e até mesmo a inclusão, né, de diversas pessoas nesse esporte. Nós vimos também a inspiração de pessoas quando se trata da história de superação dessas outras pessoas, né? Foi citado Pelé, Ronaldo, Neymar e até mesmo Vinícius Júnior, né? E a história dessas pessoas inspira vários brasileiros e acaba, querendo ou não, influenciando muito na sociedade. Mas também a gente percebeu que o Brasil ele não é formado apenas pelo futebol,
que o Brasil também é construído por outras formas de arte, por outros problemas sociais, que o futebol ele é uma grande representação do Brasil, mas ele não é a única. Bom, o futebol ele explica o Brasil, mas em partes, porque o Brasil ele é construído de várias outras histórias, vários problemas e a sociedade brasileira, em grande parte, usa o esporte, né, do futebol como inspiração, mas ele não é o único meio de definir o Brasil. Obrigada!